Olá, minha gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje teremos aula da disciplina de História. Para iniciar, vamos ter aí a leitura dessa mensagem bíblica, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: Ame os outros como você ama a você mesmo, tá? Essa é a mensagem. Vamos aí agradecer ao nosso Deus por todas as coisas. Te agradecemos, Deus, por nossa família, por todos os nossos colegas e por nos amar cada dia mais. Agradecemos por nossa saúde e por tudo de bom que o Senhor faz. Gente, aqui é a professora Alcione, da Escola Palavra da Vida. Hoje iremos ter a aula através de um slide, pois devido ao tema, o conteúdo ser um pouco extenso, será mais fácil de vocês entenderem, tá certo? E a explicação ficar mais clara. Vamos lá para a explicação do conteúdo. Na nossa aula de ciências, iremos falar sobre as capitanias hereditárias. Mas, tia Alcione, o que foram essas capitanias? Bem, as capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa do Brasil lá em 1534. Foi as capitanias hereditárias, tá? Foi um sistema administrativo. E o território do Brasil, pertencente a Portugal, ele foi dividido em faixas de terras concedidas aos nobres, ou seja, aquelas pessoas mais ricas, de confiança do rei Dom João III, em 1501 a 1557. E essas poderiam ser passadas de pai para o filho, e por isso foram chamadas de hereditárias, pois era algo que era passado de geração em geração, ou seja, de pai para filho, tá entendendo? Eram as capitanias hereditárias, as capitanias que foram um sistema administrativo e hereditário porque era algo que era passado de geração por geração. E também essas capitanias, elas tinham objetivos, né? E os principais objetivos dela eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. Essas capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta, ou seja, pouco tempo, e foram abolidas 16 anos após sua criação. Ou seja, depois de 16 anos que foi criada. E após a descoberta das terras a leste, isso é tipo um resumo, tá? Após a descoberta das terras a leste do Tratado de Tordesilhas, lembram que a gente já falou, lá em 1500, por Pedro Álvares Cabral, o foco da coroa portuguesa na sua colônia da América Portuguesa era a extinção dos recursos da terra, como o pau-brasil, estão lembrados? Isso se devia ao fato de não terem sido encontrados metais preciosos, como foi o caso dos espanhóis nas suas possessões. Eles estavam em busca, né, de algo mais precioso. E o sistema de capitanias hereditárias, ele foi implantado a partir da extinção de Martim Afonso de Souza, em 1530, como a gente já falou dele, estão lembrados? Os portugueses tiveram receio de perderem suas terras conquistadas para os outros europeus, que já estavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali, ou seja, permanecer naquelas capitanias, naquelas terras. Para tanto, a coroa portuguesa imediatamente adotou medidas para povoar a colônia, evitando desta maneira possíveis ataques e invasões. O sistema dessas capitanias havia sido implementado pelos portugueses lá na Ilha da Madeira, nos arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde. Assim foi estabelecido então a criação de 15 capitanias foram criadas e seus 12 donatários.
uma vez que uns receberam que a porção de terra e as capitanias do Maranhão e São Vicente foram divididas em duas porções. Iremos ver agora o mapa que mostra detalhadamente o mapa das capitanias hereditárias, tá? Dá para vocês verem aí cada detalhe, destacando aí cada ponto importante da explicação, onde ocorreu a Tordesilhas e tudo mais. Voltando um pouco aqui, gente, algo que eu tinha esquecido de falar, que foi sobre a questão dos donatários, a questão da administração dessas capitanias, que quem era responsável por elas eram os donatários, os capitães donatários, que eram em geral formados por membros de pequena nobreza, da burocracia portuguesa e comerciantes, porém todos possuíam algum tipo de ligação com a coroa, o que lhes possibilitou o benefício da nomeação. Os donatários, eles recebiam a terra a partir da carta de doação. Apesar disto, os donatários não eram os donos da terra, ou seja, a terra ainda pertencia ao rei de Portugal. Uma vez possuidores da capitania, os donatários concentravam-se todo o poder administrativo e jurídico. Cabia a eles a função de desenvolver economicamente sua capitania, atrair moradores, distribuir as terras, chamadas de semimarias, ampliar a lei e desenvolver fortificações para a luta contra indígenas e estrangeiros e etc. E entre outros povos também, tá? Vamos ver o vídeo. Meninas, hoje eu vou falar para vocês das capitanias hereditárias. As capitanias foram uma forma de administração territorial do Império Português, uma vez que a coroa, não podendo investir, distribuiu as terras aos nobres, chamados de donatários. O vínculo jurídico entre o rei de Portugal e cada donatário era estabelecido em dois documentos: a Carta de Doação, que conferia a posse, e a Carta Foral, que determinava direitos e deveres. Ai, Jesus, eu preciso trabalhar. Donatário era a autoridade máxima dentro da própria capitania, tendo o compromisso de desenvolvê-la com recursos próprios, embora não fosse seu proprietário. As terras eram hereditárias, pois passava de pai para filho. Deveria fundar vilas, distribuir terras a quem desejasse cultivá-las, construir engenhos. O donatário exercia plena autoridade no campo judicial e administrativo para nomear funcionários e aplicar a justiça, podendo até decretar a pena de morte para os escravos, índios e homens livres. Adquiria alguns direitos: isenção de taxas, venda de escravos índios e recebimento de parte das rendas devidas à coroa. Porém, muitos não conseguiram cumprir, pois alguns não tinham planejamento algum. Algumas capitanias estavam com matas densas e outras estavam repletas de aldeias indígenas. Além do mais, depois que o aventureiro alemão Hans Staden visitou o Brasil e divulgou suas ilustrações sobre a antropofagia, que descrevia o hábito dos tupinambás que praticavam o canibalismo, isso tudo causava um temor em toda a Europa e tornava-se mais difícil convencer alguém a investir na colônia. E aí vai um pedaço de churrasco aí? As capitanias foram distribuídas para os donatários. As capitanias do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, do Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Mas somente duas capitanias tiveram sucesso, a de Pernambuco e a de São Vicente, pois foi implantada a cana-de-açúcar, que passou a ser uma das principais economias da colônia. A atividade de vocês está lá na página 38, que irá falar justamente sobre as capitanias hereditárias, que será para vocês aí, responderem. Pesquise e responda, né? Pesquisar, no caso, no vídeo da explicação ou no vídeo que tia colocou o desenho, ou até mesmo em alguns livros que vocês possam ter em casa. Explique o sistema de capitanias hereditárias. Você irá escrever aí nessas linhas
né, do seu jeitinho, o que foi as capitanias hereditárias. E qual era a função dos donatários? Quais capitanias prosperaram? Justifique. E na segunda, você só irá colocar verdadeiro e falso, tá? Se os donatários tinham que pagar impostos, se eram 15 os donatários e 12 os lotes de terra, se as terras que formavam as capitanias hereditárias iam do litoral até a linha das Tordesilhas, ou se os donatários eram os donos das capitanias hereditárias, tá? Vocês irão responder e qualquer dúvida pode entrar em contato com o Tia.